Aí, pessoal, está gravando, então. Bom dia a todos novamente, né? Estamos aí na nossa aula do terceiro semestre, né, de Teoria Geral do Processo, do dia 17 de junho, né, da semana pertinente aí ao dia 17 de junho. Nós terminamos na semana passada condições da ação e pressupostos processuais. E a gente precisa começar nessa semana um tema novo, que é litisconsórcio. E o litisconsórcio é justamente o último tema que nós vamos estudar nesse semestre, né? E terminando litisconsórcio, já chega a nossa provinha semestral, né? Que já está postada no AVA, assim como também os trabalhos semestrais, também postados no AVA, com todas as orientações. Eu peço aí para que vocês deem uma olhadinha no AVA da universidade e a respeito, então, da prova semestral e do trabalho semestral também. Bom, pessoal, para isso, então, eu vou compartilhar a tela com vocês, né, do nosso material de litisconsórcio, que é aquele material que a gente já vem seguindo há um tempo, que já foi disponibilizado para vocês no migre.me, que já foi disponibilizado também no AVA, é o mesmo material. E a gente vai seguir, então, esse material. Bom, pessoal, olha lá. Se por acaso a tela não estiver aparecendo para vocês, vocês me deem um toque. Aí a gente tenta dar uma olhada aqui. Mas eu acredito que esteja tudo certo. O Teams funciona muito bem quanto a isso. Bom, pessoal, e nosso tema então é litisconsórcio, do litisconsórcio. E veja que nós estávamos estudando as condições da ação, né? Depois os pressupostos processuais, mas dentro das condições da ação, a gente estudou a primeira condição da ação, que era legitimidade ad causam, né? E nessa condição da ação, que é a legitimidade ad causam, o que nós estudamos foi justamente as partes de uma determinada demanda, né? As partes de um determinado processo. E a sequência do estudo sobre partes é justamente estudarmos aí o litisconsórcio. Por quê? Porque o litisconsórcio é justamente a pluralidade de pessoas nos polos da demanda. Litisconsórcio é justamente a pluralidade de pessoas nos polos da demanda. Então, veja, nós temos um único processo. Esse processo, e como todo processo, ele tem dois polos, duas partes, né? Normalmente, claro, em conflito. A parte que move a ação, que a gente chama de autora, né? Autora. Também chamado de polo ativo da demanda, porque é quem move o processo, é quem dá origem ao processo. Né? E para isso, então, ela precisa de uma atividade, de realizar um determinado ato. Daí, polo ativo da demanda. E o polo ativo, então, move o processo contra a outra parte, né? Que é o réu ou polo passivo. Réu ou polo passivo. Por que réu ou polo passivo? Porque é contra ele que é movido o processo. Nós já vimos que o réu fica lá paradinho, né? Até que é praticado um ato processual chamado citação, e a citação, então, cientifica o réu da existência do processo e traz esse réu para dentro do processo. Pessoal, na grande maioria dos processos, nós vamos ter as duas partes, autor e réu, autor contra réu, réu contra autor. Só que, na grande maioria dos processos, só tem uma pessoa em cada parte, em cada polo da demanda. De modo que é um autor contra um réu. Um processo só, tendo um autor contra um réu. Essa é a grande maioria dos processos aí. Agora, é possível que ocorra citação de litisconsórcio. Litisconsórcio. E o que é o litisconsórcio? É a pluralidade de pessoas dentro dos polos da demanda. Então, no mesmo processo,
no mesmo processo, um processo só, portanto, é possível que se tenha, em vez de um autor, 2 autores, 3 autores, 4 autores e assim por diante. Ou então, é possível que se tenha um réu, ou, por que não, 2 réus, 3 réus, 4 réus, 5 réus e assim por diante. Quando ocorrer esse fenômeno, então, de se ter mais de uma pessoa nos polos da demanda, mais de uma pessoa nos polos da demanda, quantas? 2 ou mais. Quantas? 2 ou mais. Nós estaremos diante, então, do litisconsórcio. O litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de pessoas nos polos da demanda. Ou no polo ativo, vários autores. Ou no polo passivo, vários réus. Tanto faz, nós teremos, então, o litisconsórcio. Pessoal, essa palavra litisconsórcio, ela expressa bem a ideia de pluralidade de pessoas como partes, né? Ou nos polos da demanda. Por quê? Litis vem de litígio, né? Vem de lide, vem de conflito, vem de processo. E consórcio, né? Consórcio, pensem aí, consórcio de motocicleta, consórcio de veículos, né? São várias partes almejando o mesmo bem, né? No litisconsórcio, você tem várias pessoas almejando não o mesmo bem, mas almejando, na verdade, ou atuando na mesma lide, no mesmo processo. Essa é a ideia. Litisconsórcio é consórcio, de pessoas, né? É uma quantidade de pessoas atuando dentro do mesmo processo, né? E o que é quantidade para a gente, né? Quantas pessoas que precisam? Aí, 2 ou mais, né? 2 ou mais. Basta 2 sim, mas pode ter 2 ou mais pessoas, tanto no polo ativo, vários autores, quanto no polo passivo, vários réus aí, né? Já se forma, então, o litisconsórcio. Pessoal, as pessoas costumam perguntar, professor, qual que é o número mínimo? 2, né? 2 ou mais, né? Qual que é o número mínimo? 2 ou mais. E as pessoas também costumam perguntar, professor, qual que é o número máximo? Não tem. Não tem número máximo. Por que não tem número máximo? Porque o direito, ele não, a ciência processual, ele não consegue prever todos os conflitos que podem haver aí, né, na realidade fática. Então, o direito não vem e cria um limite. Não existe esse limite na lei, porque, né, a realidade fática é muito fértil, né, e poderia ter, então, uma quantidade muito grande de pessoas aí, como de fato tem, né? Por exemplo, pessoal, eu atuo num processo de ação anulatória de concurso público, né, que tramita aí desde 2005, é um processo físico, E em 2005 eu não era nem formado ainda, né, mas esse processo estava no escritório, e quando eu me formei, né, depois retornei para a Jales, eu entrei no escritório e estava com esse processo lá e acabei assumindo, né? Eu atuo nesse processo, então, desde 2005, processo anulatório de concurso público. Aí vocês vão me perguntar, nossa, professor, por que demorou tanto? Né? E por que está demorando tanto? Um dos motivos é o litisconsórcio, né? Por quê? Olha só, esse processo ele foi movido inicialmente como autor por um dos candidatos do concurso que foi reprovado, né? E ele moveu esse processo contra o ente público que fez esse concurso, que foi a prefeitura, né? Foi o município, representado aí pela prefeitura. Então, você tinha, né? A gente tinha no processo, no polo ativo, um candidato, né? Movendo a ação contra, no polo passivo, o município. 1 e 1. Tinha litisconsórcio? Não, não tinha, né? E esse processo, então, tramitou e ele chegou ao momento de ser sentenciado.
E o juiz, então, né, sentenciou esse processo e julgou a ação procedente, né, dando ganho de causa para o autor e, consequentemente, condenando o réu e anulando esse concurso. A prefeitura não ficou feliz, claro, que anulou o concurso e ela recorreu, né? E o recurso, nesse caso, é o recurso de apelação. E essa apelação e esse processo subiram para a segunda instância, foi lá para São Paulo, e o tribunal, então, julgou essa apelação. E, ao julgar a apelação, o tribunal anulou o processo, desde a citação do réu, entendendo que tudo bem ser um autor só, que é o candidato reprovado, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não poderia a ação ter sido movida só contra a prefeitura, porque a prefeitura tem interesse? Tem, mas todos os demais candidatos que foram aprovados, né, também têm interesse, porque se o concurso for anulado, esses candidatos perdem o cargo, né? Perdem o cargo, perdem a remuneração deles. Então, eles têm interesse no processo, né? Eles têm até direito de defesa nesse processo para que eles não venham, eventualmente, a perder o cargo. E, então, o tribunal anulou o processo, baixou os autos de novo para a primeira instância e com determinação para que o juiz, então, citasse todos os candidatos aprovados. Além da prefeitura, então, para que o juiz citasse todos os candidatos aprovados. De modo que, com isso, com essa citação, o polo passivo, como réu, nós passamos a ter a prefeitura e mais um monte de candidatos, todos aqueles que tinham sido aprovados no concurso. Bom, e aí, então, procedeu-se dessa forma e formou-se, então, um litisconsórcio. No polo ativo, como autor? Não, porque só tinha um autor, tudo bem, não tinha problema, foi o candidato aprovado. Mas sim no polo passivo, porque nós passamos a ter a prefeitura e mais um monte de um monte de candidatos aí como réu, formando então um litisconsórcio no polo ativo. E o processo então continuou, voltou a tramitar e o juiz então proferiu uma nova sentença. Mas ele já tinha entendimento formado, então não mudou grande coisa, ele anulou o processo de novo. Ele anulou o concurso de novo. Claro que a prefeitura não ficou feliz e claro que todos os demais candidatos que tinham sido aprovados e que estavam no polo passivo como litisconsórcio recorreram também. E aí, então, o processo saiu do primeiro grau e foi para o segundo grau, voltou lá para o Tribunal de São Paulo, e o Tribunal de São Paulo rejulgou, né, esse recurso e anulou o processo de novo. Por quê? Porque entendeu que não bastava colocar os candidatos aprovados. Então, já tinha a prefeitura, já tinha o município, né? Já tinha os candidatos aprovados, mas não bastava colocar no polo passivo os candidatos aprovados. Na verdade, tinha que colocar todos os candidatos. Por quê? Porque mesmo aqueles que tinham sido reprovados tinham pago a inscrição, né? E se o concurso foi anulado, eles teriam direito à devolução do dinheiro da inscrição, ou então, havendo um novo concurso, que eles pudessem, então, participar desse concurso de forma gratuita, né? Porque não foi culpa deles o concurso ter sido anulado. Eles fizeram a inscrição, eles pagaram, eles não tiveram culpa nenhuma nisso aí. Então, eles têm que ser ou ressarcidos ou participar do próximo concurso de graça. E aí o tribunal, então, anulou o processo e baixou os autos para o primeiro grau, né? E aí, então, o juiz recebeu de novo esse processo, já tinha citado o município, já tinha citado os candidatos aprovados e teve que citar todos os demais candidatos que participaram desse concurso. Pessoal, e aí, claro, alguns candidatos vão ser localizados, outros candidatos, né, ninguém sabe onde está, né, está em local incerto e não sabido, então acabaram sendo citados por edital.
né? Acabaram sendo citados por edital. E como a gente comentou aí nas peculiaridades da legitimidade, quem não é localizado, né, e é citado por edital, vai ter nomeado um curador especial, né? Que em regra é feito pela Defensoria Pública, né? A atribuição da Defensoria Pública, mas não havendo Defensoria Pública, é feito por um advogado, né? Nomeado pelo convênio da OAB, né? Da OAB com a Defensoria Pública aí. E aí ele faz as vezes de um defensor público e exerce essa curadoria especial aí. E nisso aí, o processo de 2005 não acabou até agora por conta do litisconsórcio, né? E veja, pessoal, que não teve limite de gente, não. Começou com um autor e um réu, manteve sempre um autor, mas depois acrescentou alguns réus, que foram os candidatos aprovados, e depois acrescentou zilhões de réus, né, que foram todos os candidatos aí, mesmo que não tenham sido aprovados, mesmo que tenham sido reprovados, bastante do que eles tenham feito e pago a inscrição naquele concurso e feita a prova, né? Então, veja que não tem limite máximo, porque as peculiaridades do caso concreto é que vão definir esses limites aí, né? As peculiaridades que vão definir. Pessoal, e veja que também né, não tem limite no polo ativo, né? Por exemplo, nesse caso, um só candidato que moveu o processo para anular o concurso. Mas já pensou, para dividir aí todos os custos, né? Para dividir todos os custos, vários candidatos aprovados resolvessem então se juntar e todos eles juntos contratar o mesmo advogado e contratando um único advogado, todos eles movendo então esse processo em conjunto. Então, a gente teria vários autores, que são todos os candidatos reprovados, né? Um monte de gente, movendo esse único processo contra o município. E aí, claro, como os reprovados já estão no polo ativo, só tem como colocar os aprovados no polo passivo. Mas não teria problema nenhum. Então, todos os reprovados no polo ativo, movendo essa ação contra o município e todos os aprovados no polo passivo aí, sem problema nenhum. Bom, pessoal, e é dessa história, né, e desse processo, o porquê da existência do litisconsórcio. Por que da existência desse litisconsórcio? Então, eu vou colocar aqui, ó, motivos, né, de existência do litisconsórcio. Pessoal, no primeiro caso, olha só, né, que foi a pluralidade de partes no polo passivo, que o processo ele foi sendo anulado toda hora para acrescentar mais gente, por que existia o litisconsórcio? Por que o tribunal se preocupou a ponto de anular um processo para garantir o litisconsórcio, para garantir a inclusão de candidatos no polo passivo da demanda, pessoal? Por quê? Porque havia interesse no sentido de que, se não estiverem presentes, poderão ser prejudicados e isto sem ter sido garantido o mais lindo direito de todos, que é o direito de defesa. Então, o litisconsórcio ele existe para que todos aqueles que tiverem interesse no processo possam, de fato, participar desse processo e, mais que isso, possam garantir o direito de defesa. Então, o litisconsórcio é um instrumento que permite, então, que todos aqueles que tenham interesse em um determinado processo, veja que é um processo só, possam participar dele, exercendo o seu direito de
defesa, né? Então, o litisconsórcio é uma forma, então, de garantia do interesse, é uma forma de garantia do devido processo, é uma forma de garantia do direito de ação, é uma forma de garantia do contraditório, é uma forma de garantia, claro, do direito de defesa, né? Do direito de defesa. Então, todo mundo que tem interesse, todo mundo que pode ser atingido, né, por uma decisão proferida em um processo, vai poder entrar nesse processo aí, né, vai poder estar junto nesse processo aí, como forma de garantia do seu interesse, do devido processo, do direito de ação, do contraditório, da defesa. Mas não para por aí. Por quê? Olha só, no segundo exemplo, né, que eu falei, vários candidatos foram reprovados e os vários candidatos, então, procuraram o mesmo advogado, né, contrataram um advogado só e moveram um processo só. Cada qual poderia ter movido o seu próprio processo? Poderia, né? Eles foram candidatos, eles foram reprovados, eles se sentiram prejudicados, cada qual poderia ter movido o seu próprio processo. Mas, para isso, cada qual teria que gastar com o seu próprio advogado e cada qual teria que gastar com o seu próprio processo, né? As chamadas custas processuais. E isso, claro, tem um custo, isso, claro, não é tão barato assim, né? E cada qual arcando com o seu, a gente multiplicaria aí essas custas pelo número de processos, né? Então, se 10 pessoas entrassem com o processo, custaria 10 vezes mais caro e assim por diante, né? Agora, se todas essas pessoas, todos esses candidatos reprovados se juntam e contratam um advogado só e movem um processo só, é um advogado, é um processo, é uma custa processual só. Isso gera, na verdade, então, economia. Economia processual, porque em vez de ter vários processos, tem um só, com várias pessoas, mas é um processo só. Além disso, olha só, economia, né, monetária, gera economia monetária. Por quê? Sendo um processo só, as custas com advogado e processuais são rateadas entre as várias pessoas. São rateadas entre as várias pessoas, né? Então, isso permite aí que se tenha, então, uma economia muito grande. Uma economia processual, porque gera um processo só, né? Gera um processo só, com várias pessoas, mas é um processo só. E uma economia monetária, porque as custas com advogado e as custas processuais, né, são todas rateadas entre as partes aí. Pessoal, e veja que isso é de interesse do próprio Poder Judiciário. Isso é de interesse do próprio Poder Judiciário, não só das partes, mas do próprio Poder Judiciário. Porque se não houvesse o Instituto do Litisconsórcio, na prática o Poder Judiciário ia ter que lidar com um monte de processo diferente, né? E havendo litisconsórcio, aquele monte de processo diferente pode ser resumido, pode se tornar um só. E aí o Poder Judiciário, então, ele vai ter que lidar com um processo só. Então, precisa de menos servidores, de menos juízes, né? Menos capacidade de informática, né? Porque são menos processos originados, né? E em tramitação. Então, é interessante até para o próprio Poder Judiciário. Pessoal, só que uma observação importante, né? Pode parecer óbvia depois que eu falar, mas é uma observação importante. Veja só, claro que essas pessoas que se juntam, né? Elas têm que ter similitude aí, né? E é necessário, então, que tenha identidade de elementos das ações, como a gente estudou aí para fins de conexão e continência, né? E, portanto, precisaria aí ser mesma causa de pedir e mesmo pedido desses processos. Senão, você não vai poder reunir esses processos, né? Porque senão são processos absolutamente diferentes
E se são processos absolutamente diferentes, eles vão ter que tramitar separado. Você só consegue reunir processos e até reunir partes se tiver similitude entre elas, né? Mesma causa de pedir e mesmos pedidos, ou pelo menos pedidos continentes, né? Ou pelo menos pedidos continentes, né? Então, pode parecer óbvio depois que a gente fala, mas é muito importante que tenha essa noção. Você não vai juntar pessoas diferentes aí com causas de pedir absolutamente diferentes e pedidos absolutamente diferentes só para falar, estou fazendo um litisconsórcio para economizar. Não tem como, né? Por exemplo, aí, olha só, né? O casal ele faz um financiamento ele faz um financiamento num banco, né? E esse casal, então, depois de ter feito o financiamento no banco, quer fazer uma revisão do contrato de financiamento para baixar a taxa de juros. E esse casal entra, então, com uma ação de revisão de contrato de financiamento contra o banco, né? Contra o banco. E o casal está no polo ativo, então a gente tem um litisconsórcio aí no polo ativo da demanda, né? Pode ser até que em razão desse financiamento o casal se desentenda, né? O casal se desentenda. E aí, então, eles resolvem se divorciar. E aí o casal pensa, como nós dois já estamos juntos naquele processo contra o Banco do Brasil de revisão de financiamento, nós vamos fazer um pedido para o juiz naquele processo para divorciar. Porque nós já estamos juntos naquele processo mesmo, né? Estamos nós dois naquele processo, é um litisconsórcio, e faz o pedido para o juiz para divorciar. Gente, isso não tem nada a ver, né? O processo até traz o casal ali, né? Mas com uma causa de pedir própria, que é um contrato de financiamento e a revisão desse contrato de financiamento, totalmente diferente, ainda que eventualmente tenha sido a causa do desentendimento, mas totalmente diferente de uma ação de divórcio, né? Então você não vai juntar tudo num processo só, porque as partes já estão lá dentro, porque não dá, né? São coisas absolutamente diferentes. Então você só vai conseguir reunir processos para fins de economia processual e reunir pessoas em litisconsórcio para fins de economia processual e monetária, se, claro, tiver alguma similitude entre elas, né? Alguma relação entre elas, alguma similitude entre elas aí, né? Então, aí tudo bem, aí você consegue reunir, né? Pessoal, olha só, acontece muito em caso de servidor público, né? As pessoas são aprovadas para cargos, e os cargos são criados por lei, né? E a lei que cria os cargos, então, cria todos os cargos, então é a mesma lei para todos os servidores públicos daquele cargo. E se essa lei prejudicar o servidor público, não vai prejudicar um servidor público, vai prejudicar todos os servidores públicos daquele cargo. E eles podem, então, entrar na justiça. Cada qual poderia mover o seu próprio processo? Poderia, mas isso geraria um número muito grande de processos. Então, o que eles fazem? Como a lei é a mesma para todos, porque todos exercem o mesmo cargo e todos foram prejudicados em igualdade, né, de condições, em igualdade de prejuízo, eles se juntam e movem um processo só, com todos os servidores daquele determinado cargo no polo ativo da demanda, né? Então, tem lá professores do município, movendo ação contra o município, né? Professores RETEP 2 do Estado contra o Estado, professores RETEP 3 do Estado contra o Estado, né? Servidores do fórum do concurso número tal, todos eles juntos lá, todos os nomezinhos deles, né? Movendo a ação contra o Tribunal de Justiça, não, contra o Estado, porque o Tribunal de Justiça, financeiramente, ele não tem capacidade de ser parte. Né? A ação é movida contra o Estado. Né? E essas ações, né, a gente chama como advogado de ações encabeçadas, porque a gente normalmente coloca esse monte de gente, esse monte de servidor público em ordem alfabética. Né? E aí a gente fala ação encabeçada pelo André. Né? Ação encabeçada pelo André. Né? Então, é o primeiro que está em ordem alfabética, e quando fala encabeçada, a gente sabe que tem um monte de gente ali dentro, né? Mas, né, a gente chama de encabeçada pelo André, a gente já sabe que é aquele processo lá,
né, movida pelo servidor público e tem um monte de gente junto, né? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Quem é servidor público ou quem tem parentes aí servidor público, pergunta para eles se eles já moveram ação contra o Estado, né? Eles já moveram, né? E essa ação aí provavelmente foi uma ação encabeçada, ele não estava sozinho, né? Ele tinha um monte de colega, né, com o mesmo cargo que ele, junto com ele, nessa determinada ação aí. Isso é muito comum porque gera uma economia processual muito grande. Pessoal, então esses são os motivos aí que justificam a existência do litisconsórcio, né? Todo mundo, então, que tem interesse pode participar do processo para lhe ter garantido o interesse, né? E o direito de ação e direito de defesa, e também para fins de economia processual, né? E também monetária, diminuindo o número de processos e rateando os custos dentro desse processo aí, né? Pessoal, e a última observação em relação a isso? Olha só, é possível você reunir pessoas, né, no mesmo processo e com o mesmo advogado, mas desde que elas tenham interesses comuns também, né? Desde que elas tenham interesse comum também. Por quê? Porque se o interesse de uma das pessoas é contrário ao interesse da outra pessoa, elas não podem ter o mesmo advogado e elas não podem estar juntas no mesmo processo, né? Porque o interesse é contraditório, né? Isso acontece muito em processo penal, né? Isso acontece muito em processo penal. Então, a polícia vai lá e prende uma quadrilha ao bando, né? Uma organização criminosa aí, né? E aí, na hora que vai fazer as acusações e a oitiva desses réus, cada réu começa a falar que foi o outro. Não, eu não fiz nada, foi culpa dele. Ah, não, eu não fiz nada, eu estava só olhando lá e o outro que foi lá e fez o crime, né? É claro que essas pessoas não vão poder ter o mesmo advogado e elas não vão poder estar juntas, né, em um determinado processo aí, né? Porque o interesse é conflitante entre elas, né? E se o advogado, mesmo assim, né, se o advogado mesmo assim, pega a causa de todos, ou para fazer a defesa de todos, e cada réu está jogando a culpa um no outro, esse advogado aí ele está agindo de forma não ética, né? Ele não pode pegar a mesma causa em que há interesses contraditórios aí, né? Se ele fizer, ele está agindo de forma não ética. Isso é muito comum no processo penal, né? A polícia dá uma batida aí e para o carro, né? E aí, na hora de revistar o carro, acha aí a droga embaixo do banco, né? E ninguém assume quem é a droga, né? E aí começa, não é minha, não é minha. Ah, não, eu sei que fulano de tal usa. Ah, eu sei que fulano de tal usa. Interesse contraditório, não pode ser o mesmo advogado para todos, né? Então, não teria como ter um litisconsórcio assim, tão pleno nesse caso aí. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Para fim de economia processual, né, e vai juntar todo mundo, tem que ter interesses comuns, né? Mesma causa de pedir, mesmo pedido, e não pode ter interesse conflitante, um não pode jogar para cima do outro aí, porque senão não é possível o mesmo advogado. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos aí. Bom, pessoal, então a gente viu que não há limite máximo, que o limite, para que haja litisconsórcio existe um limite mínimo, que é 2 ou mais, né? E que não há um limite máximo, e nós vimos também os motivos de existência do litisconsórcio. Bom, pessoal, só que, olha só, nesse caso do concurso público, olha só, nós tivemos, então, um acréscimo de tanta gente no processo, né, que começou lá só com o município, e depois acrescentou só os candidatos aprovados, e depois acrescentou todo mundo, né, que participou desse concurso, que o processo não anda, Eu disse para vocês que esse processo começou em 2005, né, e ele tramita de forma física até hoje, o processo não anda. Por quê? Porque se tem muita gente, todo mundo vai ter direito de manifestar nesse processo, né? Todo mundo vai ter direito de manifestar nesse processo.
E então vão virar zilhões de manifestações, um volume muito grande de documento, e aí para achar alguma coisa ali dentro você tem que folhear todo aquele monte de folha, o processo é físico, né? Um monte de volume. Isso acaba dificultando aí bastante, né? Isso acaba dificultando bastante. Quando então o juiz perceber que, em razão da grande quantidade de pessoas, né, da amplitude desse litisconsórcio no processo, estiver gerando então dificuldade de tramitação do próprio processo, nós estaremos diante então de um litisconsórcio multitudinário. Litisconsórcio multitudinário. O que é esse litisconsórcio multitudinário? Litisconsórcio multitudinário, então, é um processo com litisconsórcio composto por um número muito grande de pessoas. Composto por um número muito grande de pessoas. Ou seja, litisconsórcio multitudinário é um litisconsórcio gigantesco. Só que não para por aí, continua. A ponto de dificultar o bom e célere andamento processual, né? Dificultar o bom e célere andamento processual. O número de gente é tão grande que está dificultando e está retardando o andamento do processo. Nesse caso, pessoal, de litisconsórcio multitudinário, então, quando nós tivermos, então, um número muito grande de pessoas, quando? Não sei. Por quê? Porque vai ser multitudinário quando esse número muito grande de pessoas efetivamente estiver dificultando o bom e célere andamento do processo. Então, a gente não tem um critério quantitativo para definir o que é o litisconsórcio multitudinário, né? Não é em número, não é especificamente em número de pessoas. O litisconsórcio multitudinário é aquele litisconsórcio muito grande. Quanto muito grande? Por um critério qualitativo. Quando, então, esse número muito grande, qualquer que seja ele, mas quando, então, esse número muito grande estiver, de fato, dificultando o bom e célere andamento do processo. Então, nós não temos definição por número, nós temos uma definição por qualidade. É um litisconsórcio que, na prática, está dificultando o bom e célere andamento processual. O que acontece, ou o que pode acontecer? Se o juiz quiser, ele pode desmembrar a lide em vários processos, né? Então, quando esse litisconsórcio multitudinário, que é um número muito grande, e na prática o juiz verificar que estiver dificultando o andamento do processo, o juiz ele vai poder desmembrar aquele processo em vários outros processos. Por quê? Gera mais processo? Gera mais custo? Gera, mas pelo menos anda, né? Pelo menos anda. Essa é a ideia. Vai gerar mais custo? Vai. Né? Vai gerar mais processo? Vai gerar mais custo? Vai. Mas pelo menos anda, né? O que adianta não gerar custo nenhum, mas não andar, né? Não resolver o problema, ficar tudo parado? Não adianta nada, né? O próprio processo não atingiu a sua finalidade. Então, gera mais processo, gera mais custo? Gera, né? Mas pelo menos anda, e se anda, pelo menos obtém uma decisão e pelo menos soluciona o conflito social aí. Essa é a ideia. Mas veja, pessoal, esse desmembramento aqui é uma faculdade do juiz. É uma faculdade do juiz. O juiz ele não é obrigado a desmembrar. Ele só vai desmembrar se ele entender que realmente é melhor, né, que realmente vale a pena. Então, é uma faculdade do juiz. Agora, pessoal, claro que o juiz só vai poder desmembrar se ele não prejudicar a parte, né? Se ele desmembrar e isso gerar algum prejuízo para a parte, né, ou nos interesses da parte, né, ou, como a gente colocou aqui, principalmente na garantia do direito de defesa, ainda que esse litisconsórcio, né, multitudinário impeça o bom andamento do processo, o juiz, então, não vai poder desmembrar se esse desmembramento gerar prejuízo à parte, né? Não vai poder desmembrar se gerar prejuízo à parte.
Bom, pessoal, então veja só, não existe um número máximo, mas por critérios quantitativos, se for um número, então, grande a ponto de dificultar o bom e célere andamento do processo, nós estaremos, então, diante de um litisconsórcio multitudinário, né? Não é por critério quantitativo, é por critério qualitativo. Não é por critério, né? Critério quantitativo, né? É definido, em verdade, por critério qualitativo, né? Que é justamente um número muito grande de pessoas, dificultando, né? Dificultando o bom e célere andamento processual. Nesses casos, se o juiz quiser, ele pode desmembrar aquele único processo em mais processos. Gera mais processo, gera mais custo, mas em tese obtém andamento processual e solução. Agora, desde que isso não gere nenhum prejuízo às partes, porque se gerar prejuízo às partes, ainda que dificulte o andamento do processo, ainda que gere um processo lento aí, infelizmente vai ter que ficar dessa forma aí, vai ter que lidar dessa forma, não vai poder ter desmembramento. Pessoal, no processo penal é muito comum ter desmembramento, né? No processo penal é muito comum ter desmembramento. Por quê? Olha só, a polícia faz uma operação e ela prende, então, uma quadrilha, né? Uma associação criminosa. E essa investigação, ela é feita em um inquérito só. Ela é feita em um inquérito só, né? Porque as diligências investigatórias contra a quadrilha, né, são únicas, né? E aí eles esperam o primeiro momento, né, ou o momento mais oportuno, no primeiro momento não, eles esperam o momento mais oportuno para realizar o flagrante e prender todo mundo, né? Que é o famoso flagrante postergado, né? Espera-se um momento para de fato conseguir prender todo mundo. Vai investigando, interceptação telefônica, agente infiltrado, olha que legal, parece coisa de filme, mas existe mesmo, né? E no inquérito só. E aí, quando o delegado de polícia, né, o delegado federal entende que é o melhor momento, aí então ele realiza o flagrante para prender o maior número de integrantes dessa quadrilha possível. E aí prende todo mundo. Agora, como era um inquérito só, isso é mandado para o Ministério Público, isso é mandado para o Fórum, que depois encaminha para o Ministério Público, e o Ministério Público analisa aquele inquérito só e oferece denúncia contra todos, né? Faz a acusação contra todos. Ainda que, eventualmente, impute infrações delitivas diferentes para cada um deles, pelo menos uma infração vai ser comum para todos, que é o crime de associação criminosa, né? A associação criminosa vai ser comum a todos aí, né? E pode ter outros crimes comuns a eles também, mas pode ter crimes diferentes, né? A depender de cada um deles, mas o Ministério Público costuma oferecer uma denúncia só, uma acusação só, ainda que com crimes diferentes para eles aí. E aí isso vai para o juiz, e o juiz recebe essa denúncia, dando início, então, a um processo crime contra essas pessoas. Dá origem, então, a um processo crime contra outras pessoas. Só que, se é uma associação criminosa, pode ser que tenha bastante gente envolvida lá, né? E aí, as pessoas estão presas, cada uma está presa em uma cadeia, né? Ou um CDP, um centro de detenção provisório diferente, né? E aí cada um está num lugar. E, cara, como cada um está num lugar, cada um arruma um advogado diferente. Aí cada um vai ser ouvido e tira da reta e põe na reta do outro, né? Gerando interesses conflitantes. E aí cada um vai ter um advogado diferente, né? Ou então, se não contrata advogado, o juiz nomeia advogado pela Defensoria Pública ou pelo convênio da OAB, e aí vão ser advogados diferentes também. Então, acaba virando uma salada dentro daquele processo crime aí que se tem, então, vários réus por associação criminosa, né? Por organização criminosa juntos aí, né?
e aí os juízes costumam desmembrar os processos, né? Então, para facilitar, os juízes costumam desmembrar o processo. Então, ele vê que um advogado é mais rápido aí. Ele pega e desmembra o processo daquele réu e daquele advogado, porque se o advogado é mais rápido, vai andar mais rápido o processo, né? Ou, por exemplo, consegue citar alguns réus, mas tem réus aí que não foram citados, que não foram localizados, que sumiram na braquiária, né? Sumiram na braquiária. Faz a citação por edital, mas a gente já viu que no processo crime, quando faz a citação por edital, tem que suspender o processo. Então, por conta de um réu que foi citado por edital, vai suspender o processo de todos os réus que foram citados também? Então, o Estado não vai poder processar os outros réus porque um réu está subindo na braquiária e foi citado por edital e tem que suspender o processo? Não. O que é feito, então? Desmembra o processo, né? Os réus que foram citados vão ter um processo para eles, né? E tramitando aquele processo. E o réu que não foi citado, que foi citado por edital, vai ficar num processo separado e esse outro processo vai ficar suspenso, né? Sem problema nenhum aí. Então, se desmembra, suspende o processo do réu que foi citado por edital, porque tem que suspender mesmo, e tira os outros réus para um outro processo e toca outro processo para os demais réus sem problema nenhum aí, né? Então, isso acontece muito em processo crime, né? Desmembramento de processo é extremamente comum em processo crime. Pode acontecer em processo civil? Até pode. É mais raro, mas é possível. Mas o litisconsórcio multitudinário e o desmembramento de processo em processo crime é algo extremamente comum, né? E se o juiz optar por esse desmembramento, não tem problema, né? Cada réu vai ser processado, então, em um processo diferente, mas, claro, em cada um dos processos, cada um dos réus vai ter que ter advogado para garantia sempre do direito de defesa, né? Garantia sempre do direito de defesa. E isso acontece bastante, então, nos processos crime, né? Nos processos penais. No civil é mais raro, mas é possível também aí. Bom, pessoal, e para a gente terminar essa parte introdutória aqui do litisconsórcio, né, para a gente terminar, então, essa parte introdutória do litisconsórcio, eu queria fazer com vocês uma diferença, né, entre tutela coletiva e litisconsórcio, porque não pode confundir isso aqui de jeito nenhum, né? Não pode confundir isso aqui de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, então, não confundam tutela coletiva com litisconsórcio, né? E o problema é que o termo tutela coletiva, ele traz a palavra coletiva. Então, ele pode dar a entender que a tutela coletiva, por ser coletiva, seria coletiva em número de partes. E sendo coletiva em número de partes, em pluralidade de partes, tutela coletiva seria, não é, mas seria litisconsórcio, né? Seria litisconsórcio, ou seria sinônimo de litisconsórcio. Pessoal, e não é. Não façam esse tipo de raciocínio, porque esse raciocínio está errado. Esse raciocínio está errado. Tutela coletiva não é a mesma coisa que litisconsórcio. São coisas absolutamente diferentes. Ainda que, olha só, ainda que em tutela coletiva possa ter litisconsórcio. Em tutela coletiva até pode ter litisconsórcio, mas são coisas absolutamente diferentes. Bom, pessoal, o litisconsórcio a gente já estudou. O que é litisconsórcio? É a pluralidade de partes ou de pessoas como partes, né, em uma determinada ação, em um determinado processo, né? Então, no litisconsórcio, a gente tem pluralidade de pessoas em um determinado processo, em um processo específico aí. Então, pode ser vários autores, um processo só, e pode ser vários réus dentro do mesmo processo, dentro de um único processo. Então, vários autores, um processo só e vários réus.
Esse é o litisconsórcio. E a tutela coletiva, pessoal? Olha só, olha a tutela coletiva. A tutela coletiva é, em regra, um autor, um processo e um réu. Um autor, um processo e um réu. Aí vocês vão me perguntar, ué, professor, se tem um autor, um processo e um réu, um e um, isso não é coletivo? Por que isso se chamaria tutela coletiva se tem um autor, um processo e um réu? Porque o coletivo da tutela coletiva não é o processo em si, e nem as partes do processo em si. O coletivo na tutela coletiva é coletivo em relação aos efeitos daquele processo, né? A tutela coletiva ela é coletiva em razão dos efeitos daquele processo. Por quê? Porque os efeitos do processo em tutela coletiva, apesar de ser um autor, um processo e um réu, eles não são apenas para esse autor ou para esse réu. Os efeitos da tutela coletiva são para toda a coletividade, para toda a sociedade. Importante, mesmo que não tenha sido parte no processo. Os efeitos da tutela coletiva, eles são para toda a coletividade, mesmo que não tenha sido parte no processo. Então, veja que na tutela coletiva não se tem litisconsórcio, né? Em regra, não se tem litisconsórcio. Pode ter? Pode, até pode, não é proibido, mas em regra não se tem litisconsórcio. Na tutela coletiva, o processo é padrãozão, é um autor, um processo e um réu. Mas os efeitos desse processo movido em tutela coletiva, eles se aplicam para toda a coletividade, mesmo não tendo sido parte do processo, mesmo não tendo integrado esse processo, de modo que, em regra, não tem litisconsórcio, mas se tem uma coletivização dos efeitos, né, desse determinado processo aí. Pessoal, e por que se tem, então, na tutela coletiva, essa coletivização dos efeitos? Porque quem move o processo em tutela coletiva são o Ministério Público, e o Ministério Público representa toda a sociedade. Ou então a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública ela representa todos os hipossuficientes, que são aqueles que não têm condições, né, econômicas de contratar o seu próprio advogado e de mover o seu próprio processo, né? Então, a Defensoria Pública, como parte, ela está representando todos os hipossuficientes, né? Ou então, a tutela coletiva ela é movida por uma associação. E a associação, vocês já viram no primeiro ano de Direito Civil, que é uma pessoa jurídica composta por reunião de pessoas sem finalidade lucrativa, né? Sem finalidade lucrativa. De modo que a associação, ela representa, não em si a associação, mas sim todos os seus associados. Então, é uma coletividade de pessoas também que ela representa aí. Quem é parte é só o MP, é só a defensoria, é só a associação. Mas a decisão obtida, né, por esses entes, MP, defensoria e associação, dentro de um único processo, ela acaba valendo para toda a coletividade representada por aquela determinada entidade. O MP é para toda a sociedade, a defensoria são para todos os hipossuficientes e a associação é para todos os associados aí, né? E um grande exemplo de associação são os sindicatos, né? São os sindicatos. Muito comum o sindicato mover uma ação, né? Ganhar essa ação, e o que o sindicato ganhar, né? Não vale para eles, sindicato, né? Vale para os seus associados, os seus sindicalizados aí. Algo extremamente comum. Isso é chamado de tutela coletiva. E veja que na tutela coletiva, em regra, não se tem litisconsórcio, porque você tem só o MP movendo um único processo contra aquela pessoa que, em tese, causou um dano à comunidade, né? Você tem só a Defensoria Pública movendo um processo só contra aquela pessoa que causou um dano à comunidade aí.
E você tem a associação, né, só a associação e só um sindicato, movendo uma ação contra aquela determinada pessoa que causou um dano aos associados, aos sindicalizados aí. Então, em regra, você não tem litisconsórcio na tutela coletiva, né? Mas, vindo a ganhar essa ação, né, vindo o MP, a Defensoria ou a Associação barra Sindicato a ganhar essa ação, a decisão, então, né, vale para toda a comunidade, tá? Então, não confundam tutela coletiva com litisconsórcio. O litisconsórcio é pluralidade de pessoas, de partes, né? E a tutela coletiva, em regra, não se tem pluralidade de pessoas, não se tem pluralidade de partes, né? Na tutela coletiva, o que é coletivo são os efeitos da decisão. Ainda que movido por uma única pessoa, né? Ainda que movido por uma única pessoa, a decisão, então, ela vale para toda a coletividade, mesmo para quem não tenha sido parte desse processo aí. Pessoal, como que chama a legitimidade ad causa quando se tem alguém no processo, MP, Defensoria, Associação barra Sindicato, porém, tutelando não o interesse dele, MP, Defensoria e Associação Sindicato, mas tutelando o interesse de outra pessoa. A gente tem alguém como parte, mas não tutelando interesse próprio, tutelando interesse de terceiro. Como que chama isso? Nós já estudamos na semana passada. Isso chama legitimidade extraordinária, né? A tutela coletiva, ela é um caso típico de legitimidade extraordinária. Porque quem está no processo é o MP, a Defensoria e a Associação barra Sindicato. Mas a decisão desse processo vale para toda a coletividade, porque o direito é da coletividade, mesmo que essa coletividade não seja parte, mesmo que essa coletividade não seja, não esteja envolvida dentro daquele processo. Isso é caso, então, de legitimidade extraordinária, porque o MP, a Defensoria, a Associação e Sindicato, elas estão dentro do processo, mas tutelando o interesse de outrem aí, né? A tutela coletiva, então, ela é caso de legitimidade extraordinária. Pessoal, e ainda que na tutela coletiva a regra que não se tenha litisconsórcio, eventualmente pode ter, né? Eventualmente pode ter. É possível, por exemplo, olha só, né, na tutela coletiva, se ter o Ministério Público junto com a Defensoria Pública movendo uma ação só, né? Então, já que juntou Ministério Público e Defensoria Pública, eles movendo uma ação só, né, você tem aí um litisconsórcio no polo ativo, MP e Defensoria no polo ativo, um litisconsórcio no polo ativo aí. É possível? Mas é extremamente raro, né? Extremamente raro. Por um simples motivo, não precisa. O MP podia fazer sozinho, a Defensoria Pública podia fazer sozinho. Para que eles vão gastar forças aí se cada um podia fazer sozinho? E se eles estão tocando um processo juntos, eles estão deixando de tocar as atribuições deles, né? E todos os órgãos públicos, MP, Defensoria, todos os órgãos públicos, eles são abarrotados de serviço. Então, não faz sentido, né? É possível, mas não faz sentido. Pessoal, e é possível também, por exemplo, o MP mover a ação. Só que quando ele vai mover a ação, ele descobre que quem causou aquele prejuízo à coletividade não foi uma pessoa só. E aí o MP, então, move essa ação contra várias pessoas, né? Colocando, então, vários réus, né? E isso gera, então, um litisconsórcio passivo em tutela coletiva. É possível? Né? A gente tem um exemplo bem interessante aqui na Justiça Federal de Jales. Ministério Público Federal, né, o MPF aqui em Jales, ele moveu uma ação civil pública, que é uma ação de tutela coletiva, de proteção ambiental em razão à ocupação antrópica, né, ou antrópica, que é humana, né, do homem, no entorno do reservatório artificial das usinas hidrelétricas.
né? Então, tem a usina aqui de Água Vermelha, tem a usina de Ilha Solteira, tem a usina de Jupiá, né? E essas usinas, então, represaram o rio virou um lago, né? E aí a galera, então, dividiu o entorno do reservatório, a margem do reservatório, em pequenos lotes de terra, né? Que a gente chama aí de rancho, né? São os ranchos, né? E a galera construiu na beira do rio aí, né? E com isso teria causado um dano ambiental. E aí o Ministério Público Federal, então, ajuizou uma ação civil pública em razão desse dano ambiental. E o Ministério Público entendeu que esse dano ambiental foi causado, primeiro, pelo rancheiro, pelo proprietário do rancho, porque foi ele que construiu aí no entorno do reservatório. Só que ele só construiu porque o município não fiscalizou. O município tinha que ter fiscalizado para impedir que ele construísse. Então, o município também foi o causador do dano, não de forma ativa, não de forma comissiva, mas em razão da sua omissão. Em razão da sua omissão. Então, por omissão, o município é culpado e também está no polo passivo da demanda, né? Mas não para por aí, porque a antiga operadora da usina, que era a CESP, hoje elas foram dadas por concessão a entes privados, né? Mas a antiga operadora da usina, que era a CESP, também deveria ter fiscalizado e não fiscalizou a ocupação do reservatório que é dela, que ela que usa, e ela não fiscalizou. Então, a CESP também está no polo passivo da demanda. E a Polícia Florestal, a Polícia Ambiental, também deveria ter fiscalizado. E a Polícia Ambiental ela é órgão do Estado, né? Do Estado membro aí, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, são os estados banhados por esses rios aqui na nossa região. E o Estado também não fiscalizou, então o Estado também está no polo passivo da demanda. Então, veja só, olha só, a gente tem no polo ativo como autor só o Ministério Público Federal, só o Ministério Público Federal. Não tem litisconsórcio, não tem litisconsórcio. O Ministério Público Federal, quando ele move a ação, ele não está movendo para ele está movendo para toda a sociedade, porque o direito ao meio ambiente sustentável, né, não é só do Ministério Público, não é só do membro do Ministério Público, o promotor, o procurador, não é só do pescador que está lá, não é só do caseiro, não é só do dono do rancho, não é só dos munícipes, de municípios banhados pelo reservatório. O direito ao meio ambiente sustentável, com qualidade, é de todos nós, humanidade. Porque a poluição ambiental de um determinado local, ela é lançada ao meio ambiente e ela atinge a Terra inteira, né? Então, por exemplo, aí a explosão nuclear lá em Chernobyl, em 1986, lançou partículas radioativas, né, o grafite, o boro radioativo, na atmosfera, e uma vez na atmosfera isso circundou o planeta inteiro, atingindo nós aqui no Brasil 10 mil quilômetros de distância, 12 mil quilômetros de distância, né? Então, o meio ambiente ele não é de um só, o meio ambiente é de todos. E o Ministério Público, então, move a ação protegendo o meio ambiente, não dele, mas de todo mundo. Legitimidade extraordinária, numa tutela coletiva. E o Ministério Público Federal, então, moveu a ação contra, olha só, o rancheiro, os municípios, a CESP e o Estado. 4 pessoas no polo passivo, formando, então, um litisconsórcio dentro da tutela coletiva. É raro isso? É raro, né? Mas é possível? Né? E esse é um exemplo, então, de uma tutela coletiva com um litisconsórcio. No polo ativo só tem o Ministério Público Federal, né? Mas, nesse processo, no polo passivo a gente tem 4 pessoas, né? Rancheiro, município, CESP e Estado, né? Formando, então, um litisconsórcio aí no polo passivo dentro da tutela coletiva. E veja aqui, se o Ministério Público ganhar, esses 4 dançam. Por quê? Porque o rancheiro vai ter que demolir as benfeitorias e as seções que ele construiu no entorno do reservatório.
A CESP, o município, vai ter a obrigação de fiscalizar esse cumprimento, né, dessa demolição. A CESP, que agora não é mais CESP, foi dada mediante concessão a entes privados, vai ter obrigação de cercar a área. É isso aí. O pedido é esse. É cercar o reservatório. É construir uma cerca em volta do lago inteiro. Esse é o pedido contra a CESP, né? E o Estado, então, ele vai ter que usar o seu aparato estatal, as polícias, né, para fiscalizar e se tiver descumprimento, estiver cortando essa cerca, fazer autos de infração ambiental aí contra quem tiver realizado esses atos de infração, né, cortado cerca, entrado na terra, roçado, pisoteado, né? Então veja que todo mundo aí vai ter ônus, né, vai ter obrigação, se o Ministério Público ganhar essa ação. E, claro, se ganhar essa ação, essas pessoas vão ter ônus, mas ao cumprir esses ônus, estaria tendo proteção ambiental em benefício de todos nós, né? Em benefício de todos nós, porque o meio ambiente é nosso enquanto humanidade. Enquanto humanidade. Pessoal, então não confundam o litisconsórcio e a tutela coletiva. Pessoal, e a última coisa que importa aqui dessa diferença entre de litisconsórcio e tutela coletiva, e é uma pergunta que todo mundo faz, é o seguinte. Pessoal, professor, então veja só, na tutela coletiva a gente tem um determinado ente, Ministério Público, Defensoria Pública e Associação movendo a ação. Claro que se o Ministério Público ganhar, ele ganhando, vai beneficiar a todos, porque o direito é de todos. Beleza, né? Então, se o MP, a Defensoria, a Associação, o Sindicato ganhar, o que ele ganhar vai beneficiar a todos, porque o direito é de todos. Mas e se perder? E se perder? Prejudica a todos também? A resposta é não. Se perder, não prejudica. Por que não prejudica? Pessoal, ninguém pode ser prejudicado sem ter tido o direito de participar e se defender, né? Como na tutela coletiva nós estamos diante de uma legitimidade extraordinária, de modo que o direito não é de quem está no processo, quem tem o direito, na verdade, não está no processo, se perder, não pode prejudicar ninguém. Não pode prejudicar ninguém. Por quê? Porque ninguém pode ser prejudicado, né, sem ter tido direito de participação no processo, sem ter direito de defesa, né? E aí, então, né, volta a estaca zero, né? A tutela coletiva perdeu, mas não prejudica ninguém. Então, quem tiver interesse, né, vai poder mover o seu próprio processo, sem problema nenhum aí, né? Então, se o MP perde, ninguém perdeu. Se a defensoria perde, ninguém perdeu. Se a associação ou sindicato perde, ninguém perdeu. Todo mundo vai poder mover o seu próprio processo normalmente aí, né? Isso acontece muito com o sindicato, né? Então, o sindicato, então, move um processo, mas perde. Os sindicalizados não perderam, né? O sindicato perdeu, mas os sindicalizados não perderam. E aí cada sindicalizado vai poder mover o seu próprio processo aí para tentar garantir o seu próprio direito, sem problema nenhum. E esses novos processos dos sindicalizados são livres. Pode ser que o sindicalizado, como o sindicato, venha a perder também. Dançou, né? Aí já era. Mas pode ser que o sindicato tenha perdido, mas o sindicalizado, quando ele move a ação, ele faz um processo muito melhor, ele tem provas muito melhores e aí ele pode vir a ganhar, né? Sem problema nenhum. O sindicato perdeu e acabou, mas o sindicalizado, movendo o seu processo individual, ele pode vir a ganhar sem problema nenhum aí. Então veja, pessoal, a tutela coletiva ela é coletiva mesmo quando ela ganha, quando ela gera benefício, né? Agora, se ela venha perder, ela não prejudica ninguém e aí cada qual pode mover o seu próprio processo na chamada tutela individual e esses processos da tutela individual eles são absolutamente livres para serem julgados de forma absolutamente livre, podendo vir a perder, como perdeu a tutela coletiva, mas podendo vir a ganhar, como ganhou a tutela coletiva aí, né? Pessoal, aqui em Jales tem um exemplo interessante, né? Aqui em Jales tem um exemplo interessante, olha só.
Jales tem uma peculiaridade que só é encontrada no centro de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, chamada Petrópolis, e no litoral. E Jales, que é a chamada enfiteuse, No centro de São Paulo, a enfiteuse é da Santa Sé, né, que é o bispado aí da Catedral da Sé, né? Em Petrópolis, né, a enfiteuse é da família imperial. No litoral, a enfiteuse é da Marinha do Brasil, e em Jales, a enfiteuse é da família Jales. E a enfiteuse, ela existia no Código Civil de 16 e ela foi revogada pelo Código Civil de 2002. Mas todas as enfiteuses que foram criadas durante a vigência do Código Civil de 16 permanecem vigentes, né? Permanecem em vigor, inclusive a de Jales, né? Então a gente não pode criar uma nova, porque foi revogada pelo Código Civil de 2002, mas as anteriores, que foram criadas anteriormente, continuam vigorando, e inclusive a de Jales. E o que a enfiteuse faz? A enfiteuse ela faz uma dissociação das prerrogativas da propriedade, né? Quem é proprietário, ele tem 3 prerrogativas: a propriedade de usar do bem, né? A propriedade de fruir do bem, que é auferir frutos. Por exemplo, uma propriedade rural, né? Com um pomar, você vai colher os frutos, as laranjas, os limões e assim por diante, né? Ou então, por exemplo, uma propriedade urbana que você aluga, né? E o aluguel são os frutos civis dessa determinada propriedade aí, né? E a terceira prerrogativa é a prerrogativa de dispor, que é vender essa determinada propriedade. Quem é proprietário tem essas 3 prerrogativas: usar, fruir e dispor. A enfiteuse, ela faz uma dissociação aí, né? Ela faz uma dissociação dessas prerrogativas aí. E fica assim: o enfiteuta, ele tem a prerrogativa de usar e fruir. Ele tem a prerrogativa de usar e fruir e dispor desse uso e dessa fruição. E uma terceira pessoa, que é o chamado nulproprietário, ele tem uma prerrogativa sobre essa propriedade também, que é a prerrogativa de cobrar tributos sobre essa propriedade, que são o laudêmio e o foro. Em Jales funciona assim: quem compra um imóvel no quadrilátero central da propriedade, da cidade, ele se torna enfiteuta. Então ele tem a prerrogativa de usar, fruir e dispor do uso e da fruição. Só que ele é obrigado a pagar tributo para a família Jales, que são os do proprietários, né? O laudêmio e o foro. E, eventualmente, a família Jales cobra, eventualmente a família Jales não cobra, mas ela tem essa prerrogativa, né, de cobrar, então, o laudêmio e o foro aí dos proprietários dos imóveis no quadrilátero central da cidade de Jales. Bom, pessoal, um professor universitário, né, ele fez uma pesquisa e acabou fazendo um doutorado a partir dessa pesquisa, e ele descobriu que não teria registro essa enfiteuse aqui em Jales. E sem registro significa que essa enfiteuse não existiria. Com base nessa pesquisa, então, olha só, a OAB de Jales entrou com uma ação anulatória, né, da enfiteuse, né, a ação anulatória da enfiteuse. E se anular a enfiteuse, a família Jales não poderia mais cobrar tributos, aí, o laudêmio e o foro das pessoas que têm imóvel, então, no quadrilátero central de Jales. Essa ação, ela foi uma ação em tutela coletiva, porque a OAB é uma associação de classe, né? Não é um sindicato, é uma associação de classe, e ela mesma não tem imóvel, mas ela entrou, então, tutelando o interesse que não era dela. Então, nós temos uma associação tutelando interesses que não são delas, tutelando o interesse de toda a coletividade jalesense aí.
tutela coletiva, né? Tutela coletiva em legitimidade extraordinária, né? Só que a OAB, por vários motivos aí, perdeu a ação. A OAB, por vários motivos, perdeu a ação. E a galera ficou preocupada, falou, nossa, a OAB entrou, ela nem tinha imóvel e perdeu. E agora quem tem, está ferrado, não vai poder entrar porque a OAB já perdeu a ação. Não tem nada a ver, né? Se os proprietários dos imóveis do quadrilátero central de Jales quiserem entrar com a ação, né, tem chance de perder como a OAB perdeu? Tem. Mas tem chance de ganhar? Tem. É livre, né, o julgamento dessas novas ações e elas podem vir a ganhar, mover essa ação e vir a ganhar essa ação sem problema nenhum. Né? Então, a tutela coletiva ela só é de fato coletiva quando ela beneficia, né? Mas ela perdendo, ela não gera prejuízo nenhum aos demais. Pessoal, a Camila colocou ali, professor, como os indivíduos cidadãos podem participar da defesa do meio ambiente? Ação popular, né? A medida cabível aí, como cidadão, é ação popular. E para poder entrar com ação popular, você precisa ter o título de eleitor, né? Então, um cidadão, ele entra como autor, dando o título de eleitor dessa ação popular, e claro, ele não tem capacidade postulatória. Então, quem vai assinar a petição inicial da ação popular é um advogado, né? Ele tem que contratar um advogado e mover a ação popular. Mas essa é a forma do cidadão tutelar não só o meio ambiente, né? Mas interesses coletivos em geral. Meio ambiente, mobilidade urbana, né? Por exemplo, a cidade não tem equipamentos para aquilo que está no artigo 5º. O artigo 5º são os direitos fundamentais, não são só isso, né? É muito cedo aí para a gente falar de direitos fundamentais. Eu vou pedir para você aguardar o estudo de constitucional, que vai ter direitos fundamentais, depois vai ter direitos humanos. Então, não só o artigo 5º, né? Tem o artigo 5º traz direitos fundamentais individuais, só que tem direitos fundamentais sociais, né, do artigo 6º, 7º, tem os direitos sociais, direitos fundamentais difusos do artigo 225, 226, aí não tem como a gente entrar nesse momento, nós estamos tendo aula de teoria geral do processo, aí eu peço que você aguarde. O que eu posso te responder é a medida processual cabível por cidadão, que é a ação popular, né? Então, o meio ambiente, não só o meio ambiente, né? Mas, por exemplo, já vi uma ação popular muito interessante sobre equipamento urbano, né? No sentido de que não havia guias rebaixadas, não havia fiscalização do município para colocação de rampa e corrimão, né, para cadeirante, não havia semáforo com aquele botãozinho para apertar, para avisar que tinha um pedestre, para que um pedestre deficiente visual pudesse atravessar, né? Não havia na calçada aquelas placas de plástico para que o deficiente visual pudesse passar a bengala, né? Aquela bengala, né? Para identificar a tramitação, né? E aí um cidadão entrou com uma ação popular justamente para tutelar esses interesses, né? De equipamentos urbanos para fins de pessoas com necessidades especiais. É possível também, né? Então, a medida cabível é essa ação popular. Pessoal, e a ação popular, ela também é uma tutela coletiva, né? Só que você tem, na verdade, um cidadão, né, movendo a ação, e se ele vier a ganhar, ele gera um benefício para toda a sociedade aí. Então, essa é a medida cabível à ação popular. Infelizmente, muito pouco usada, né? Infelizmente, muito pouco usada, né? Outro caso interessante que foi através de uma ação popular. Não sei se vocês lembram, há uns 3 anos atrás, o presidente Michel Temer, ele subiu o imposto dos combustíveis, né? Ele subiu o imposto dos combustíveis. E ele subiu esse imposto através de um decreto. E aí um cidadão, né, se eu não me engano, de Niterói, no Rio de Janeiro, entrou com uma ação popular de anulação de decreto que subiu o imposto, porque a majoração de imposto ele não pode ser feito por decreto, ele tem que ser feito por lei, né? Tem que ser feito por lei.
e o decreto, portanto, que majorou o tributo, violou o princípio da legalidade e não poderia ser feito. E aí um juiz federal lá de Niterói, ele deu uma liminar suspendendo o decreto do presidente Michel Temer que subia o combustível, né? Só que aí virou uma bagunça, porque os postos já tinham subido quando saiu a decisão, e aí ninguém quis baixar, e aí depois a liminar foi revogada pelo Tribunal Regional Federal de Segunda Região, virou uma verdadeira salada, mas foi através de uma ação popular, né? Então, é um instrumento muito importante aí da tutela coletiva, sim, a ação popular. Infelizmente, não é muito usado, né? E a base dela é o título de eleitor, né? O direito político materializado aí pelo título de eleitor, né? Muito importante, né? E o que a Camila perguntou aí, pessoal, o artigo 5º é um dos direitos fundamentais que a gente tem na Constituição, são os direitos individuais, mas existem zilhões de direitos dentro da Constituição e com uma classificação bem diferente, né? Os sociais, os difusos, os transindividuais, né? E se a gente for entrar nisso aí, a gente não termina a aula, é muita coisa, né? Então, eu peço que vocês aguardem aí as aulas de Constitucional, porque vai ter uma disciplina dentro de Constitucional chamada Direitos Fundamentais. E o objetivo é o estudo justamente desses direitos. E também dos instrumentos aí de proteção dos direitos políticos, né? O exercício desses direitos políticos de forma indireta, que é o nosso voto, mas também a gente tem instrumentos de exercício de direitos políticos de forma direta, né? Como o plebiscito e o referendo, e por que não, né, a ação popular. A ação popular é um instrumento de exercício de direito político de forma direta, porque o próprio cidadão ele tá agindo diretamente, sem intermediação de representantes aí, como é o voto, né? O voto é indireto, através de representantes, né? A ação popular não, é um instrumento de democracia até direta, né? Como o plebiscito, como o referendo, né? Mas tudo isso vocês vão estudar em direito constitucional, e aí depois de ter estudado todos esses elementos é que a gente consegue, de fato, estudar a tutela coletiva, né? Um outro exemplo, pessoal, que a gente pode usar, né, a partir da pergunta da Camila, que é também tutela coletiva, o mandado de segurança coletivo, né? Então, se essa violação ambiental aí, ela estiver sendo feita por uma autoridade pública, né, sendo feita por uma autoridade pública, que a gente passa a chamar de autoridade coatora, né, é possível impetrar um mandado de segurança coletivo também, para impedir esse ato, né, de violação aí do meio ambiente. Agora, o mandado de segurança coletiva ele já é mais difícil porque ele exige aí um direito líquido e certo, né? E direito líquido e certo é aquele que fica provado documentalmente de forma prévia, você não pode produzir prova no meio do mandado de segurança, né? Então já fica mais difícil. O mais fácil mesmo é a ação popular, né? Ação popular. Mas vocês vão ver que tem zilhões aí, né? Por exemplo, os órgãos públicos, eles podem se valer também de ação de improbidade administrativa, né? O MP, a Defensoria e o próprio órgão público lesado, né? O município contra o seu gestor, né? O Estado contra o seu gestor, a União contra o seu gestor, ela pode se valer, então, de ações de improbidade administrativa, né? Então, tem várias outras ações dentro de tutela coletiva. Pessoal, e aí um detalhe importante, olha só, normalmente, quando o curso de Direito traz tutela coletiva, ele traz no último ano. Por quê? Porque precisa de muito conhecimento prévio, né, para conseguir entender a tutela coletiva. Você precisa entender, como a Camila trouxe aí, dos direitos fundamentais, para poder entender da tutela coletiva. Você precisa entender de processo e ter entendido muito bem a tutela individual, o processo de conhecimento, o processo de execução, para conseguir entender a forma de processo de conhecimento e execução na tutela coletiva. Você precisa ter entendido muito bem a coisa julgada na tutela individual para entender como é a coisa julgada na tutela coletiva, né, que é o chamado transporte utilibus da coisa julgada coletiva, né? Então, é um tipo de matéria, né, que exige muito conhecimento prévio, então normalmente fica no último ano, né?
Tem faculdade que traz na grade, tem faculdade que não traz. Nas grades mais antigas, nós não tínhamos aqui. Agora, nas grades mais novas, eu não sei, né? Mas eu tenho intenção, sim, de fazer... Sempre tem essa intenção e acaba passando, né? De fazer um curso de tutela coletiva. O problema é que ele não poderia ser aberto para todos, né? Ele teria que ser aí limitado às pessoas dos últimos anos, né? 9º, 10º semestre. Só que as pessoas dos últimos anos, né? 9º e 10º semestre, já estão na expulsória, né? Então elas não têm muito interesse nisso. Elas querem outro tipo de matéria, elas querem OAB, elas querem TCC, né? Elas querem, né? Começar a advogar, organizar escritório. Então acaba né, não sendo realizado esse curso aí, né? Porque eu sei que 9º e 10º semestre não vai ter interesse sobre isso, e eu sei que também se a gente liberar para todo mundo, o pessoal dos semestres iniciais vão ter interesse, mas não vão ter ainda condição de acompanhar esse curso. Vai faltar muito conhecimento para poder entrar dentro da tutela coletiva. E por conta desses dois problemas práticos aí, quem tem o conhecimento não quer, e quem quer não tem ainda o conhecimento mínimo para acompanhar o curso, é que a coisa vai ficando, né? Então, infelizmente, né, a gente tem esse problema aí na tutela coletiva. Bom, pessoal, mas com isso, a gente terminou então a tutela coletiva. Não confundam tutela coletiva com litisconsórcio. Tutela coletiva é coletiva quanto aos efeitos, não quanto às partes. E litisconsórcio é coletivo, é plurimo quanto justamente as pessoas, as partes aí, né? Agora, nada impede de que, eventualmente, ainda que não seja a regra, que numa tutela coletiva a gente tenha também litisconsórcio. É possível, então, que numa tutela coletiva a gente eventualmente tenha litisconsórcio aí. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou a parte mais geral do litisconsórcio, né? A gente terminou essa parte mais geral do litisconsórcio e a gente precisa entrar, então, na classificação do litisconsórcio. Classificação do litisconsórcio. Pessoal, e a primeira classificação é muito tranquila e é por isso que eu vou falar dela já. Né? É a classificação quanto aos polos, né? A classificação quanto aos polos. E quanto aos polos, a gente vai ter o litisconsórcio ativo, que é uma pluralidade de pessoas no polo ativo, ou seja, vários autores. E a gente vai ter aí o litisconsórcio passivo, que é a pluralidade de partes, né, de pessoas no polo passivo, vários réus, então. Vários réus formam litisconsórcio passivo. E a gente já viu exemplos, então, né, de litisconsórcio ativo, a gente já viu exemplo de litisconsórcio passivo. Litisconsórcio ativo é a pluralidade de autores. E litisconsórcio passivo é a pluralidade de réus. Aí. Pessoal, importante, olha só, eles são autônomos. Um determinado processo pode ter litisconsórcio ativo, vários autores, sem litisconsórcio passivo, um réu só. Como é possível também, olha só, o inverso, um processo ter litisconsórcio passivo, vários réus, sem litisconsórcio ativo, ou seja, um único autor. E é possível também ter ambos, o mesmo processo ter litisconsórcio ativo, vários autores, e litisconsórcio passivo, vários réus aí, né? Então, isso aqui é uma verdadeira casa da mãe Joana. Aí, é possível só litisconsórcio ativo, sem passivo. É possível só litisconsórcio passivo, sem ativo. E é possível os dois, tanto litisconsórcio ativo quanto litisconsórcio passivo, né? Então, veja que nesse primeiro momento da aula, eu me policiei para falar, ó, litisconsórcio com vários autores, né? Litisconsórcio com vários réus. Mas a partir de agora a gente não vai tomar esse cuidado, né? Na verdade, agora, a partir de agora a gente vai usar a terminologia técnica, né? Eu vou falar, ó, pessoal, esse processo é um processo em litisconsórcio ativo. O que significa? Tem vários autores, né? Ou então, pessoal, ó, esse processo, esse exemplo é um exemplo de litisconsórcio passivo, ou seja, vários réus. Aí. Ou então, pessoal, ó, esse é um exemplo de litisconsórcio ativo e passivo, né? Ou misto, vamos colocar aqui, né? Litisconsórcio, né? Litisconsórcio misto. O que é o litisconsórcio misto?
tanto ativo quanto passivo. Então, ó, pessoal, esse é um exemplo de litisconsórcio misto. O que é o litisconsórcio misto? Né? Litisconsórcio tanto ativo quanto passivo. Pluralidade de partes, tanto no polo ativo como autores, e pluralidade de partes, tanto no polo passivo como réus. Né? Então, só essa observaçãozinha aí, que a partir de agora a gente vai falar litisconsórcio ativo e litisconsórcio passivo, e aí vocês vão ter que entender que o ativo é pluralidade de autores, né? E passivo é pluralidade de réus, e o misto é pluralidade de todo mundo, autores e réus. Bom, pessoal, e com isso, então, para o vídeo não ficar muito grande, a gente dá uma paradinha, né? Faz um intervalo e volta daqui a pouco. Eu vou encerrar a gravação e a gente continua conversando e depois a gente faz um intervalo aí.